Olá, amigos do basquete, muito bom dia. Estamos novamente aqui com mais uma aula do nosso canal YouTube, o Vivo Basquete, Vivo Basquetebol. E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa que sabe muito de Jogos Olímpicos, professor Jorge Hatzidax, meu amigo, meu companheiro aí de algumas aventuras olímpicas, né, Jorge? Estivemos juntos em Atlanta. E ninguém melhor do que o Jorge para falar um pouco sobre Jogos Olímpicos, já que a gente está aí às vésperas dos Jogos, numa época complicada, né? Numa época polêmica, inclusive polêmica sobre a realização dos Jogos. Então, Jorge, muito obrigado aí pela tua participação, agradeço demais aí o teu tempo e fica à vontade, a aula é tua, manda bala. Um abração. Ok, muito obrigado pelo convite, Dante. Olá a todos. É um prazer muito grande falar de um tema que eu sou muito apaixonado, que são os Jogos Olímpicos, estudo Olimpíadas, os Jogos Olímpicos são mais de 40 anos, é um tema que muito me agrada e eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Então, estou passando aí a tela do breve histórico dos Jogos Olímpicos e as perspectivas para os Jogos Educacionais e o que acontece em Tóquio esse ano, tá? Só me apresentando, sou mestre de Educação Física, sou coordenador do MBA em Gestão e Marketing Esportivo da FEDESP Escola de Negócios, sou diretor de Comunicação e Marketing da FEDESP e tenho outras atividades que eu já passei, Academia Olímpica Brasileira e outras coisas mais. Fica aí no breve currículo para vocês me conhecerem um pouquinho. O primeiro ponto que eu gosto de dizer é que as pessoas costumam errar muito, né, em falar que nós vamos para a Olimpíada. Então, uma curiosidade para vocês, que a Olimpíada, na realidade, nós estamos numa Olimpíada. Nós estamos na Olimpíada de Tóquio, apesar de não terem sido realizados os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, a Olimpíada é período de tempo de 4 anos, como um século é 100 anos, uma década são 10 anos, uma Olimpíada é um período de tempo de 4 anos. E os Jogos Olímpicos são o início da nova Olimpíada. Então, teoricamente, deveriam ter começado em 2020, em virtude da pandemia, essa grande festa você vai ter a partir daqui 55 dias, para ser exato. Já tive a oportunidade de participar de 4 Jogos Olímpicos, né? Essa daqui é a bandana oficial do atletismo dos Jogos Olímpicos do Rio 2020. Foi uma honra muito grande poder ter participado como voluntário e ter participado, na época, eu estava na Confederação Brasileira de Atletismo, tive a oportunidade de poder até entrar na pista dos Jogos Olímpicos, né? Uma coisa muito interessante. E um ponto que sempre me atenta é o fato que os Jogos Olímpicos sempre são ligados à paz, apesar de não ter paz nos dias de hoje, né? Então, eu gosto muito desse cartaz que mostra a pomba olímpica, né, com o louro da paz, mas, ao mesmo tempo, o lado comercial, que hoje é muito importante, é fundamental para a realização dos Jogos Olímpicos. Aí vocês veem a pombinha da paz com o tênis. E uma grande honra, né, é meu netinho Filipinho, que já teve a honra de carregar a tocha, e eles são o futuro. Eu gosto de falar dos valores educacionais do esporte, dos valores educacionais do movimento olímpico, e isso graças ao Filipinho, que eu quero que ele tenha uma formação sólida, e eu acho que o esporte pode dar essa sólida formação para ele. Um ponto muito importante que eu gosto de perguntar para todos: qual é a primeira memória que você tem de esportes na sua cabeça pela televisão? A minha primeira memória foi na década de 70 com o Petras marcando o primeiro gol contra a seleção. Mas a memória mais forte é essa daqui, é da Olga Korbut, o Léo Batista narrando o esporte espetacular nos Jogos Olímpicos de 1972 em Munique. Então, até hoje, eu guardo a imagem da Olga Korbut, encontro vídeos dela participando dos Jogos Olímpicos, e isso é um ponto que sempre me faz me emocionar, né? Porque era um momento ímpar da história, ver a imagem em preto e branco naquela época ainda, e eu acho que muitos de vocês ou vão se lembrar de um evento de futebol, em especial a Copa do Mundo, que é o todo mundo, ou vão se lembrar de um evento olímpico, um evento realizado durante alguns Jogos Olímpicos. Então, essa é uma reflexão bastante interessante que eu gosto de fazer quando eu falo sobre Jogos Olímpicos. A minha maior paixão pelos Jogos Olímpicos começou realmente em 1990, né? Quando eu tive a oportunidade de ir para a Academia Olímpica Internacional. Então, é um local onde a gente estuda o olimpismo, estuda o movimento olímpico, fica na Grécia, na cidade de Olímpia. Não confundam a cidade de Olímpia com o Monte Olimpo.
Monte Olimpo é a morada dos deuses, é o ponto mais alto da Grécia e fica ao norte da Grécia. Olímpia fica na central da península de Peloponeso e é onde nasceram os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Como o Dante disse, tivemos a oportunidade de estar junto em Atlantas, e aí vai a minha ligação com o basquete, a minha origem sempre foi o basquete universitário. Vocês veem aqui no cantinho esquerdo, eu com o Dante, e aí 2 árbitros daquela Olimpíada, o Piovesan e o Pelissari, e sempre essa ligação com o basquete, que eu sempre fui apaixonado e sempre gosto muito. Então, aí mais uma foto minha com o Dante, ali foi os Jogos do Brasil, no jogo masculino e feminino que eu acompanhei, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, e realmente é uma coisa emocionante. Já em Atenas, também, novamente, tive a oportunidade de encontrar os árbitros que estavam apitando, os árbitros brasileiros que estavam apitando, né? O Renatinho e a Tatiana estavam lá em Atenas, e nós tivemos a oportunidade de nos encontrar no meio da cidade e tirar essa foto. Quando eu tive a oportunidade de estar em Atenas, também gosto sempre de viajar para a Olímpia e visitar o sítio arqueológico de Olímpia. Daqui a pouco vocês vão ver como nasceram os Jogos, onde nasceram os Jogos. A primeira vez que eu estive no sítio arqueológico de Olímpia foi em 1990. E quando você entra no estádio olímpico, daquela antiguidade olímpica, você senta na borda, parece uma viagem no tempo. Você é transportado a praticamente 2.000 anos atrás. Você se sente nos Jogos. Então, é uma emoção muito grande e isso até hoje me marcou. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de visitar, e é uma viagem que eu sugiro quem tiver condições de fazer, quando for à Grécia, não ir só para Mykonos, Santorini e Brasília. Para ir na cidade, quem gosta de esporte, ir na cidade de Olímpia, conhecer a história, conhecer o sítio arqueológico de Olímpia, e realmente é uma coisa muito interessante. Aí vocês estão vendo um momento que eu imito, todo turista imita, o bloco de partida. Naquele tempo já tinha bloco de partida no estádio. Essa coluna aí que vocês estão vendo é a coluna onde foi encontrada a estátua da deusa Nike, que era uma deusa, né? Então vocês estão vendo aqui atrás, aqui, ó. Essa daqui é a reprodução atual da deusa Nike. E ela foi encontrada, os vestígios arqueológicos, em cima dessa coluna. Ali do lado, uma coluna de Zeus, de Zeus, onde eram homenageados os deuses, e a pista do estádio na Era da Antiguidade. Em Londres, também foram jogos espetaculares, então foi impressionante. Infelizmente, lá não deu para assistir basquete por motivos óbvios. E no Rio 2016, que eu tive a honra de passar na frente do Bolt. Isso por quê? Porque eu cruzei antes dele a raia do número 6 do Estádio Olímpico. Então, é uma foto que eu gosto sempre de mostrar, de montar. Eu passei na frente do Bolt. Logicamente, outro dia, é óbvio, mas é uma brincadeira que eu gosto de fazer muito. Além disso, como eu estava na Confederação Brasileira de Atletismo, eu tive a honra de acompanhar a vitória do Thiago Braz. Estava com ele quando ele recebeu a medalha. Ele me deu a oportunidade de segurar a medalha. Eu nunca teria a ousadia de colocá-la no pescoço. E também eu filmei e fotografei uma foto que o Serguei Buka me deu o telefone dele, e essa foto do Thiago Braz conversando com o Lavelleni após os jogos, o recebimento da medalha, e o Serguei Buka dizendo para os dois que eles eram uma oportunidade do crescimento do salto com vara e que os dois não eram inimigos e vai por aí afora. Então, são momentos que os Jogos Olímpicos me deram e são inesquecíveis. Isso vale para todos vocês. Vale a pena assistir os Jogos Olímpicos em loco, como turista, como voluntário, e, acima de tudo, estudar os valores olímpicos. Esse é um ponto que eu sempre digo. O movimento olímpico é muito mais que os Jogos Olímpicos. E esse é o ponto que nós, professores, nós profissionais, nós apaixonados do esporte, temos que entender, conhecer e difundir. Principalmente por isso, quais são os valores fundamentais do olimpismo? Primeiro é a excelência, né? A excelência é dar o melhor de si em campo na sua vida profissional. Então, o olimpismo não se refere somente aos jogos, se refere à nossa vida no dia a dia, ao nosso desempenho diário, né? E aí vem aquela famosa frase que o Barão de Coubertin sempre falava, que importante não é só ganhar, importante é você poder participar, progredir, beneficiar a combinação saudável do corpo e do espírito. Então, esse é um ponto muito importante que eu sempre gosto de falar e de discutir. O segundo ponto é o respeito. Esse valor inclui o respeito por si, pelo próprio corpo, mas também o respeito pelo adversário. Lembrando, no esporte é a única atividade que é importante ter um adversário. Nem que seja outra pessoa ou você mesmo, através do seu tempo, o respeito pelas regras, regulamentos e pelo meio ambiente.
O terceiro valor fundamental dos Jogos Olímpicos é a amizade. A amizade está no coração do movimento olímpico, sendo que incorporado como uma ferramenta para o entendimento mútuo entre os indivíduos e pessoas através do mundo. As pessoas esquecem, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade existiam regras claras, e efetivamente as guerras paravam para os Jogos Olímpicos. E hoje isso não acontece mais. Eu gosto de citar também os Jogos Paralímpicos, os movimentos, valores dos Jogos Paralímpicos, que eu não vou me aprofundar, que são inspiração, determinação, coragem e igualdade. Reunindo todos esses valores, você tem ferramentas educacionais excelentes que você pode usar nos seus treinamentos, nas suas aulas e na sua vida. O mais importante do movimento olímpico é que o movimento olímpico se preocupa com o dia das pessoas. Você não pode dar o exemplo somente no esporte, você tem que dar exemplos na sua vida. Então, aí você tem um mapa bastante interessante dos valores olímpicos, excelência, respeito e amizade. Como você pode multiplicar isso através do prazer do esforço, o jogo limpo, o respeito pelos outros, a busca da excelência, o equilíbrio entre o corpo, a vontade e a mente. Falando um pouquinho dos símbolos olímpicos, também é outro ponto que todos devem conhecer, né? O mais conhecido dos símbolos são os anéis da bandeira. Os anéis também são conhecidos preto, vermelho, amarelo e verde, são entrelaçados, eles são uma corrente, né? Justamente para estimular a universalidade do olimpismo. O Coubertin, ele descobriu essa imagem no antigo templo na Grécia, né? E acabou transformando isso em anéis olímpicos. Frequentemente eles são considerados como os 5 continentes, né? Europa, Ásia, Oceania, África e América. Mas, na realidade, a ideia de Coubertin é que com as cores dos anéis olímpicos, mais o fundo branco, você poderia fazer qualquer bandeira do mundo. A primeira vez que a bandeira olímpica foi hasteada foi nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920. Outro item muito forte é o lema olímpico, né? Criado pelo padre Henri Didon, que era amigo de Pierre de Coubertin, foi criado pelo Comitê Olímpico Internacional em 1894, é os sítios altios e fortios, que em latim significa e mais. A chama, a tocha e a pira olímpica são outro símbolo olímpico muito forte, né? A chama olímpica é uma manifestação dos valores positivos que o homem tem, que ele sempre associou ao simbolismo do fogo. A função dele é dupla, anunciar os Jogos Olímpicos e transmitir uma mensagem de paz e amizade. A tradição da chama começou lá em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim. E a partir daí sempre viraram uma grande festa. O revezamento da pira olímpica, da tocha olímpica, é um grande festival e é uma honra muito grande as pessoas que conseguem conduzir. Então aí vocês veem a pira do Rio de Janeiro e vocês veem 3 exemplos de tocha. A primeira tocha de Berlim de 1936, a tocha do Rio de Janeiro de 2016 e a tocha de Tóquio, que já está ocorrendo o revezamento da tocha lá em Tóquio e a abertura vai ser agora daqui a 55 dias. Outros símbolos são o hino, que é normalmente o hino tocado é o hino música grega, com letra do Costas Palamas, né? A cerimônia de abertura, que é o momento mais inspirado, e nós hoje estamos curiosos como vai ser a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, especialmente porque não vai ter a presença de público a princípio, e a cerimônia de encerramento, né? Que é bem mais simples do que a cerimônia de abertura, e só começou a ser realizada a partir de 1956. É um dado interessante. Outro ponto importante são os juramentos. Todos os Jogos Olímpicos, você, na atualidade, você realiza 3 juramentos. Um realizado pelos atletas, um realizado pelos treinadores e outro é realizado pelos árbitros. O juramento foi pronunciado pela primeira vez em Antuérpia, em 1920. E as medalhas, né? Nos primeiros Jogos Olímpicos não tinham medalhas. Você tinha um ramo de oliveira cortados com uma faca de ouro, sobre uma oliveira selvagem. Os gregos acreditavam na vitalidade da árvore sagrada, que era transmitida àqueles que recebiam os árbitros. Além disso, era dado um troféu. Foi dado, então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o troféu do Spiro Luis foi agora leiloado em Atenas, e foi um valor astronômico, né? Já as medalhas atuais acabaram sendo instituídas a partir de 1900, né? A medalha que vai no pescoço, porque nos Jogos Olímpicos de Atenas foi dada apenas uma medalha que não era de pendurar, né? E aí você tem sempre uma face a reprodução da deusa Nike e nos últimos anos, no ano inverso, você tem o símbolo dos Jogos.
Então, aí vocês veem a reprodução de 2 medalhas, de Tóquio e do Rio 2016. Aqui atrás vocês veem uma réplica de todas as medalhas desde os Jogos de 1968. Eu coleciono reproduções que você compra em diversos sites por aí. Algumas delas eu fiquei sabendo que eram ilegais, eu sempre achava que eram pagos direitos autorais, não foram. Eu fiquei até envergonhado de ter comprado uma delas, porque quem mandou foi preso no Japão por ser produto pirata. E outra coisa que cresceu muito foram os mascotes, né? Os mascotes dos Jogos Olímpicos são muito reproduzidos hoje. O primeiro é o Pãozinho Glacê, que aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1972 em Tóquio, depois veio o Castor em Montreal e foi por aí afora. O mais conhecido deles foi o de 1980, o Ursinho Misha, que vocês veem aí, a terceira da reta de cima para baixo. Ele realmente foi emocionante, as pessoas se emocionaram com ele, chorando no painel dos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980. Alguns deles acabaram nem sendo muito divulgados, porque eram muito feios. Exemplo é o Easy, que era o mascote dos Jogos Olímpicos de Atlanta, que ninguém sabia o que era bem e acabou sendo escondido nos meios dos Jogos. E o último agora é esse bonequinho japonês aí, futurista, note-se, aqui eu estou apresentando somente os mascotes dos Jogos Olímpicos e não dos Jogos Paralímpicos. Normalmente eles são duplas, então você tem todos os mascotes dos Jogos Paralímpicos também. Por curiosidade, os Jogos Olímpicos de Inverno é outra atividade do movimento olímpico, né? Eles são realizados em anos alternados. Antigamente, eles eram realizados junto com os Jogos Olímpicos, mas isso criava um problema muito grande de movimentação, e aí se mudou e passaram a ser realizados a cada 2 anos, alternados com os Jogos Olímpicos de Verão. A primeira edição deles foi em 1924, em Chamonix. E você tem os Jogos Olímpicos da Juventude, também de verão e de inverno, né? É o maior evento multiesportivo para garotos de 15 a 18 anos de idade. Uma forma que o Comitê Olímpico Internacional encontrou para se aproximar dos jovens. Então, novas modalidades são lançadas nos Jogos Olímpicos, o formato de competição é diferente, visando resgatar o interesse do jovem pelos Jogos Olímpicos, né? Então, eles são realizados, a primeira vez foram em 2010, em Singapura, e a partir daí eles são realizados a cada 2 anos. Logicamente, por causa da pandemia, não foram realizados, mas também é um movimento bastante interessante para sensibilizar os jovens e é um resgate, né, de quem tem possibilidade de ganhar medalha no futuro nos Jogos Olímpicos. Falando um pouquinho de história dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos eles nasceram aqui, na cidade de Olímpia. A cidade de Olímpia é uma cidade bem interessante, porque ela não é uma cidade que tem moradores, é uma cidade onde é religiosa, aquilo que a gente costuma dizer sempre, é uma cidade onde que nem Aparecida do Norte, é uma cidade onde se conhecem, vão se justamente adorar os deuses. Então, na realidade, na antiguidade, você tinha 4 grandes cidades onde eram realizados os jogos, eram jogos rítmicos, jogos nemeus, e os Jogos Olímpicos eram os mais conhecidos e mais importantes, porque eram em homenagem a Zeus. O primeiro registro dos Jogos Olímpicos é de 1976 a.C., e eles foram realizados constantemente até 394 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio I acabou com os jogos, extinguiu os jogos, porque ele falava que era o primeiro imperador cristão, e ele falava que os jogos eram pagãos. Então ele acabou extinguindo, e depois tiveram invasões, diversas terremotos, e a cidade olímpica acabou coberta, e depois ela foi descoberta somente no final do século XIX. Os Jogos Olímpicos eles entraram em decadência porque eles deixaram de ser religiosos e passaram a ser um grande espetáculo. Isso é o ponto que nós temos que refletir bastante, né? Então, hoje vocês têm aí, essa é a imagem da cidade de Olímpia hoje. É o sítio arqueológico de Olímpia, é uma visita espetacular que eu aconselho a todos façam, né? Aqui vocês têm uma reprodução do Templo de Olímpia, e aí a estátua de Zeus era uma estátua toda de ouro, de pedras preciosas, não existem vestígios dela, porque ela foi saqueada, ela foi completamente destruída, mas é um momento bastante interessante que vocês têm ideia
do como eram os Jogos, como era a cidade de Olímpia antes de Cristo, né? Aí você tem uma reprodução do templo de Zeus. E alguns historiadores dizem que os Jogos Olímpicos nasceram também em homenagem a Hércules, aos 12 trabalhos de Hércules. Então, quem conhece a história sabe que Hércules foi desafiado por um rei a realizar 12 trabalhos para ter sua liberdade. Quais eram as modalidades dos Jogos Olímpicos de atividade? Você tinha o pugilato, que era o que é o boxe de hoje. Naquele tempo, as bandagens não eram para proteger, eram para machucar os adversários. Você tinha o pancrácio, que era uma espécie de luta. E aí você tinha a participação dos juízes. Então, você vê aí um juiz que era vestido. Um fato curioso, os Jogos Olímpicos de Atividade não eram permitidos a entrada de mulheres. E aí calhou de uma mãe de um atleta olímpico conseguir se infiltrar e assistir o filho ser vitorioso. E naquele tempo, a pena era de morte para mulheres que entrassem na sagrada cidade de Olímpia. Só que, como ela era filha de campeões olímpicos, ela era irmã de campeões olímpicos e agora mãe de campeões olímpicos, ela foi perdoada. Mas a partir daí, todos que se adentravam à cidade de Olímpia, exceto os árbitros, tinham que entrar vestidos. Então, aí vocês veem os árbitros vestidos com uma vareta, e os competidores paravam quando eram tocados pela vareta. E aí você tinha as lutas, que era mais ou menos a luta greco-romana de hoje. O pancrácio equivaleria ao MMA, é o vale tudo. E a luta equivale à luta olímpica, hoje é a antiga luta greco-romana. Também você tinha corridas de bigas e quadrigas. Quem assistiu o filme Ben-Hur tem um exemplo clássico de como é isso. Você tinha as corridas de um estádio, 2 estádios, 40 estádios, né? E você tinha a corrida de hoplitas, que eram os soldados completamente equipados, com capacetes, com escudos, com lanças. O mais famoso dele foi o Filípedes, que correu, dizem, né, que deu origem à maratona, que correu da planície de Maratona até Atenas para avisar que os gregos tinham vencido os persas. Você tinha o pentatlo, que eram 4 ou 5 provas, também era mais importante, porque você tinha um atleta mais completo da antiguidade. Eram quais as provas? O salto em distância, o lançamento da jabalina, o arremesso de disco, a luta e a corrida. Então, aí vocês têm a jabalina do seu lado esquerdo e você tem o salto de distância. Note que o atleta saltava com pesos nas mãos, esses pesos eram considerados sagrados e toda a energia desses pesos passavam para o atleta. Quando ele soltava os pesos, ele saltava mais longe. Um estudo interessante que as marcas daquele tempo eram relativamente muito próximas aos tempos de hoje, mesmo com esse sobrepeso. Então, o famoso efeito placebo, o efeito psicológico que os pesos sagrados tinham sobre os atletas. E o arremesso de disco, que acabou sendo o símbolo da educação física. Quando falamos de Jogos Olímpicos, não podemos deixar de falar do Pierre de Fred, né? O Pierre de Coubertin. Ele foi nascido na França, em Paris, em 1863. Ele era pedagogo e historiador. Apesar de ser barão e bastante rico, ele foi o criador da Era Moderna. O que ele não se conformava é que, no final do século XIX, a França e a Inglaterra tinham praticamente o mesmo tamanho e a mesma população. No entanto, a Inglaterra era muito mais avançada no mundo e muito mais respeitada no mundo. E ele não entendia isso. Então, ele visitou, morou na Inglaterra e chegou à conclusão que a grande diferença entre os franceses e os ingleses era o sistema educacional. Então, ele voltou, fez uma grande reforma educacional na França, criou os Jogos da Primavera, mas ele achava que o jovem deveria ter um aspecto motivacional, um aspecto educacional maior. Como ele conhecia a história dos Jogos Olímpicos, da antiguidade, ele achou que o resgate desses Jogos seriam interessantes para incentivar a juventude e para manter a paz, né? E aí ele conseguiu reunir uma série de amigos e, em 23 de junho de 1894, em Sorbonne, criou o Comitê Olímpico Internacional. E, em 1896, realizou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. O Coubertin morreu em 1937, o corpo dele está enterrado em Lausanne, na Suíça, mas o coração dele está enterrado na sede da Academia Olímpica Internacional em Olinda. Essa coluna é onde está enterrado o coração do Barão de Coubertin. Aí você tem os primeiros cartazes dos primeiros Jogos Olímpicos, reuniram 14 nações de 241 atletas, foram realizados durante praticamente 1 ano, 2 anos os Jogos, não eram jogos que nem hoje, que são realizados em 16 dias, tá? E lá nasceram, a única medalha de ouro dos gregos foi na maratona.
e o Spiridon Luiz ganhou a maratona para a alegria de seguidores que estavam no Panathinaikos. Então, isso é um ponto muito importante que eu gosto de deixar sempre relembrado, né? Sempre guardado para as pessoas. Volta aqui, que saiu daqui da minha tela. Vou falar alguns jogos, não vou falar de todos os jogos, porque nós temos um tempo muito curto. Um que eu gosto de destacar foram os Jogos de 1920 de Antuérpia, né? Foram realizados logo depois da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que os jogos anteriores foram cancelados por causa da Primeira Guerra Mundial. E a importância desses jogos é que foram a primeira medalha, a primeira participação do Brasil, a primeira medalha de ouro com o Guilherme Paraense. Nós ganhamos medalha de prata também, mas o grande destaque é o Guilherme Paraense, primeiro medalhista de ouro e a primeira participação brasileira olímpica. Outros jogos de destaque foram Berlim, de 1936, foi a primeira utilização forte, muito pesada dos jogos como ferramenta política. O Hitler queria provar as teorias de superioridade ariana, mas, felizmente, o Jesse Owens foi o símbolo que conseguiu derrubar isso. Também vale como destaque, foi a primeira competição olímpica que teve cobertura de televisão, foram transmitidos para a Alemanha os jogos, e um ponto importante foi a estreia do basquete masculino em Jogos Olímpicos. 1936, já tinham sido jogos de exibições em São Luís e em Los Angeles, mas a primeira realização dos Jogos Olímpicos oficiais foram aqui nos Jogos Olímpicos de 1936. Aí foram cancelados os Jogos de 1940, que seriam o Tóquio em Helsinki, e o de 44, que seria no Reino Unido, em virtude da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, outros jogos que eu gosto de destacar foram os de Helsinki, o erro de grafia aí, onde tivemos a primeira medalha de ouro do atletismo com a Ademar Ferreira da Silva, e de Melbourne, em 1956, a segunda medalha, nosso primeiro bicampeão olímpico de atletismo e nos Jogos Olímpicos, uma figura ímpar, uma pessoa espetacular e um atleta excepcional. Roma, 1936, vale o destaque, porque o Brasil ganhou medalha de bronze no basquete masculino. Tóquio, 1964, novamente o Brasil repetiu os jogos, a medalha de bronze em Jogos Olímpicos masculinos. 1968 foram jogos bem interessantes, em virtude do Barão de Coubertin, do protesto que teve, né? Dos atletas do atletismo contra o preconceito. Munique, 1972, um ponto de destaque foram o ataque terrorista, que realmente mudou os Jogos Olímpicos, especialmente a questão de segurança. E no basquete temos a derrota desde os primeiros Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos perdeu de 51-50 para a União Soviética. E tivemos o árbitro brasileiro na final, que era o Rigueiro. Montreal, 1976, eu destaco aqui, teve boicote africano, né? Foi um dos primeiros boicotes africanos aos Jogos Olímpicos, e onde foi a estreia do basquete feminino. E em Moscou, teve um boicote geral dos países contra a invasão dos Estados Unidos, contra a invasão da Rússia no Afeganistão, né? E o campeão do basquete naqueles jogos foi a Rússia, que derrotou a Iugoslávia por 76-63. Barcelona foi o primeiro Jogos Olímpicos livre de boicote, desde 1972, porque 72 também teve boicote, e o destaque desses jogos foi a primeira vez que os profissionais do basquete foram aceitos. Então, esse é o famoso Dream Team, nosso sonho. Eu estava assistindo, jogando até hoje, quando a gente assiste a participação dele nos Jogos Olímpicos, a gente fica maravilhado com a carisma e com a qualidade desse time. Atlanta, 1996, temos aqui a medalha de prata do nosso basquete feminino, uma final espetacular contra os Estados Unidos. Em Sydney, 2000, nós tivemos a medalha de bronze, né, do basquete feminino. E o resumo dos Jogos Olímpicos agora de Tóquio, rapidamente. Vão ser 319 eventos, 17 dias de competição, 11 mil atletas são esperados, e o Brasil vai participar desses Jogos Olímpicos, que tem 5 novos esportes, né? Beisebol, softball, karatê, escalada, skate e surf. É muito importante. O Brasil, até ontem, dia 28, tinha 224 vagas, né? 75% dos atletas já estavam classificados, que ainda poderiam aumentar o número de vagas.
e é uma participação bastante interessante do Brasil. A delegação do Brasil vai ter mais ou menos 300 atletas, que está segurando a classificação de mais atletas, e a delegação completa é de 750 pessoas. O Brasil terá 9 bases no Japão. Existem toda uma logística que as pessoas não conhecem aqui, para os jogos ainda mais do outro lado do mundo, de adaptação dos horários de equipamentos, que tem que se levar. Uma delegação tão grande do Brasil é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, essa apresentação foi feita pelo vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marcos Laporta. Eu agradeço esses dados que foram muito importantes. São 7 contêineres com barcos, 3 contêineres com uniforme, 2 contêineres com material, 2 contêineres com pisos para treinamento, transporte de cavalos, montagem. Então, é um inferno, 750 malas. Então, a logística para isso realmente é gigantesca. E o mais importante é que existe um controle da pandemia muito grande, os atletas vão ser testados, retestados o tempo inteiro. Até o pessoal brincou que quase o nariz para fazer teste do Covid, mas eu acredito que a participação do Brasil vai ser bastante interessante. E para resumir aqui, eu apresento os resultados do basquete masculino nos Jogos Olímpicos, desde 1936 em Berlim, até no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos retomou a hegemonia, apesar de tomar um susto, né, com 2004 em Atenas, e o feminino também, que tem a hegemonia americana. A única exceção foi de Barcelona, que a equipe unificada da antiga União Soviética foi a campeã. No quadro geral, os Estados Unidos é disparado com 28 medalhas, e seguido pela União Soviética, extinta União Soviética, com 12, a Iugoslávia com 8 e o Brasil lá em 10º lugar com 5 medalhas olímpicas. Então, está aí o final da minha. Eu acho que eu cumpri o prazo, passei um pouquinho. Dante, me desculpe. Muito obrigado. Está aí meu e-mail para contatos, estou à disposição de vocês para contatos e tudo que vocês precisarem. Deixa eu parar aqui minha apresentação e agradecer a todos vocês a atenção. Jorge, muito obrigado. Realmente é muito legal a gente conhecer essa história, né? Eu acho muito importante, até para que nós possamos passar isso aí para os nossos alunos, né? Para os nossos atletas, enfim. Eu acho que a nossa função de resgatar essa memória é muito importante, né? E você, como um especialista aí na área, traz para a gente uma visão muito bacana dos jogos. E vamos esperar, né, que apesar de todo esse momento que a gente está passando, com todas as dificuldades, que esses Jogos aí de Tóquio possam realmente manter toda a tradição, né? Apesar que nós sabemos que vai haver restrição de público, provavelmente os atletas, não sei se vão estar preparados adequadamente, né? Porque a pandemia realmente trouxe essa dificuldade, mas de qualquer maneira, né, é uma festa maravilhosa, como você disse, né, a oportunidade de participar, seja como dirigente, seja como voluntário, seja como um espectador, é algo que realmente toca muito, né, o coração de quem já esteve lá, né, é uma coisa realmente emocionante. Então, Jorge, eu queria agradecer demais, muito obrigado mesmo. Você sabe que eu admiro demais o teu trabalho, né? E... Eu que agradeço, Dante. É uma honra muito grande. Eu adoro falar dos Jogos Olímpicos, é uma honra muito grande o convite e estou sempre à tua disposição. Jogos Olímpicos é meu sonho de vida, participar, assistir e vamos programar para ir para Paris daqui 3 anos. Se Deus quiser, né? Vamos tentar ver se até lá essa pandemia acaba, né? Para a gente poder voltar aí a curtir em loco aí esses jogos. Jorge, muito obrigado. Pessoal que prestigia a gente aí, muito obrigado novamente. Não deixe de assistir os nossos vídeos lá no canal YouTube. Que vocês tenham um bom dia, cuidem-se, né? Continuem se cuidando, porque a gente está passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza que isso vai passar e a gente vai voltar a ter um contato mais direto. Meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Outro, obrigado a todos. Boa sorte. E bons jogos. Se Deus quiser.